Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, hoje nós queremos convidar você para que a gente estude junto um assunto sobre o qual a Bíblia tem alguma coisa muito importante para nos ensinar. Com certeza você já ouviu aí do púlpito da sua igreja alguém pregando sobre uma igreja remanescente. Bem, hoje eu quero falar com você sobre esse remanescente. E como eu estou falando para pessoas que vão à igreja, que leem a Bíblia, fica mais fácil para você, para mim, para nós entendermos o que afinal é esse remanescente. Então, em primeiro lugar, vamos definir esse termo. Remanescente o que é? É o que resta, o que sobra, o restante de um todo. Na verdade, é um assunto bem simples, mas a pergunta que vamos fazer agora é de vital importância para a gente entender este assunto. E a pergunta é a seguinte: se o remanescente é o que resta de um todo, então qual é o todo? Na Bíblia em particular, no Velho Testamento, nós encontramos 61 citações contendo a expressão remanescente. Todos eles, sem exceção, referem-se a Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento encontramos apenas 3 citações contendo a expressão remanescente. A primeira delas é Romanos 9:27, que na verdade é uma citação que Paulo usa para falar do que o profeta Isaías já havia dito. E está escrito o seguinte, então Romanos 9:27, me acompanhe. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, um remanescente é que será salvo. Também em Romanos 11, verso 5, Paulo se refere a um remanescente de Israel. Mas eu vou ler com vocês a partir do verso 2. Vejam só. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como um insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Qual foi a resposta de Deus? Deus disse: reservei para mim 7.000 homens de Israel que não dobraram os joelhos a Baal. Então, agora, no verso 5, assim pois também agora, no tempo de hoje, diz o apóstolo Paulo, sobrevive um remanescente. Isto ele falou lá em Romanos, há quase 2.000 anos atrás. Assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E em Apocalipse 12:17, a terceira afirmação do Novo Testamento, contendo a expressão remanescente, onde o apóstolo João fala da descendência ou do remanescente da mulher. O cristianismo diz que neste caso, Apocalipse 12:17, a mulher se refere à igreja. Mas aqui nesse caso vamos aplicá-lo a Israel. Por quê? Porque o apóstolo João era judeu, escreveu para os judeus, estava falando em um contexto judaico e ainda mais a igreja, o cristianismo nem sequer existia. E, na verdade, nenhum profeta
nenhum outro apóstolo se referiu a Israel como a igreja. Mas não é esse o propósito desse nosso vídeo, isso vamos deixar para uma outra ocasião. Bem, não queremos apenas falar do remanescente, queremos ir um pouco mais à frente aqui no nosso estudo. Isto porque um contingente grande de cristãos afirmam pertencer a uma igreja remanescente. Portanto, na verdade, eles atribuem-se a si mesmos como o remanescente. Como vimos, o remanescente é o restante, o que restou de um todo. Se a igreja é esse todo, nós concluímos que toda ela, então, é o remanescente. Olha, quero dizer para vocês que, teologicamente, esta conclusão é um pouco precipitada. E, na verdade, teologicamente, ela chega até mesmo a assustar. Simplesmente pelo fato de que Deus sempre teve um remanescente que era o restante de um todo de pessoas fiéis a Ele e nunca considerou todo o povo como remanescente. Portanto, como pode uma igreja considerar-se ela como um todo remanescente? Bem, vamos considerar aqui o exemplo mais clássico deste termo remanescente. Quando o profeta Elias, que havia pelo poder de Deus eliminado os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo, ele fugia de Jezabel, entrou em uma caverna e ali passou a noite. E então o Senhor lhe apareceu e perguntou: que fazes aqui, Elias? E vejam a resposta. Ele respondeu, 1 Reis 19, 14 até 18. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e ainda assim procuram tirar minha vida. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, volta teu caminho pelo deserto de Damasco. Também conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Não encontramos aqui o termo remanescente, mas o contexto indica isso. Aqueles 7.000 eram o restante de Israel que ainda não haviam dobrado os joelhos a Baal. Eles eram remanescentes e o apóstolo Paulo confirma isso lá em Romanos, no capítulo 11. Bem, nesse momento nós queremos extrair desse importante episódio uma lição simplesmente extraordinária. O profeta Elias, naquele momento, sentiu-se só, abandonado e perseguido pelo seu povo, mas referindo-se a eles, não os poupou e disse: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, abandonaram os teus altares e eu fiquei só. Quando comparamos a maneira como o profeta Elias se referiu ao seu povo, o profeta Elias, aquele que foi o maior profeta de Israel, com aqueles que hoje, neste século 21, atribuem-se ser o remanescente de Deus, nós chegamos a ficar eriçados, estremecidos. Seria todo Israel considerado remanescente? Este era e continua sendo, na verdade, o desejo de Deus, mas nunca foi e nunca será. Como, portanto, pode um grupo de cristãos, ele todo, considerar-se um remanescente? Outro fato importante: o profeta Elias sabia e conhecia israelitas que, como ele, eram zelosos pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ele sabia?
Claro que não. Ele não sabia quem eram e nem onde estavam. Somente o Senhor Deus dos exércitos sabia quem eram. Se por acaso houvessem outros que, como o profeta Elias, também eram zelosos do Senhor dos exércitos. Dessa maneira, este clássico episódio a respeito de um remanescente é encerrado pelas palavras daquele que é o único que pode dizer quem são os remanescentes. Ninguém pode atribuir-se a si dizendo: eu sou remanescente, a minha igreja é remanescente. E ele diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Olha, eu sinto uma imensa tristeza, uma dor no coração, ver um grupo de cristãos se autodenominarem o remanescente. Porque isso para mim soa como um pouco de arrogância. Somente Deus sabe quem são e somente Ele pode dizer quem é o seu remanescente. Pode alguém denominar-se remanescente? Ou todo um grupo de cristãos denominar-se remanescente? Quem é aquele que sabe quem são e onde estão os remanescentes? Aqueles que nesse século 21 ainda, na verdade, não dobraram os joelhos a Baal, falando agora figurativamente e parafraseando o que o Eterno disse a Abraão quando o chamou para sair de Ur dos Caldeus. Deus disse assim: vai por ti. E eu quero dizer para você: pense por si. E eu quero concluir este tema que eu considero da maior importância, convidando você a inscrever-se em nosso canal no YouTube, Israel e a Igreja. Quero convidar você também a compartilhar esse vídeo, se por acaso você acha que ele é importante e que mais pessoas precisariam ouvir esta mensagem. Eu desejo para você um forte abraço e que Deus te abençoe e que você busque a Ele para que Ele veja que você é um remanescente.